Polícia Federal abre inquérito para investigar caso das joias dadas como presente pela Arábia Saudita à família Bolsonaro. Presidente Lula mantém ministro das Comunicações no cargo, mesmo com denúncias sobre irregularidades com diárias. Brasileiros sofreram 103 bilhões de tentativas de crimes virtuais no ano passado. Novo sistema de medição mostra que congestionamento no trânsito de São Paulo é muito maior do que se imaginava. Tropas da Rússia dão sinais de fraqueza diante das ucranianas com poucas armas e munições. Governo do Japão decide dobrar gastos para incentivar as mulheres a terem mais filhos. Jogador Neymar passará por cirurgia e ficará afastado dos campos na atual temporada. E cresce o número de empresas que investem na soneca dos funcionários para melhorar a produtividade e os negócios. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal atendeu ao pedido do ministro da Justiça e abriu inquérito agora à noite para investigar o caso das joias que o governo da Arábia Saudita deu para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. O material foi apreendido no ano passado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A Polícia Federal deve convocar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a prestar esclarecimentos sobre as joias apreendidas pela Receita Federal que teriam sido um presente do governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. O pedido para que a polícia apure o caso foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, através de ofício. O documento, a que a reportagem da RIT TV teve acesso, diz que os fatos podem configurar crimes contra a administração pública. A denúncia feita pelo jornal Estado de São Paulo afirma que uma equipe do Ministério de Minas e Energia tentou entrar no Brasil ilegalmente com um conjunto de joias avaliado em mais de 16 milhões de reais, mas foi interceptada pelos fiscais da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021. As joias estariam na mochila de um assessor do ministro Bento Albuquerque e seriam um presente do governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. Após a apreensão, a equipe de Bolsonaro teria tentado fazer a liberação das joias que estavam sob a custódia da Receita Federal, mas não houve sucesso. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os procedimentos legais estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União não foram observados e que não houve tratativa oficial da Presidência da República para incorporar ao patrimônio da União as joias que seriam dadas de presente à família Bolsonaro. Haddad afirmou ainda que o valor do presente superior a 16 milhões de reais é absurdo e fora dos padrões. Em nota, a Receita Federal informou que todo cidadão brasileiro está sujeito às mesmas leis, independente de ser ou não agente público, e que aqueles que entram no país com bens de terceiros devem fazer a declaração dos valores. Afirmou ainda que a seleção de passageiros leva em consideração critérios de gerenciamento de risco. Além disso, após a divulgação da informação de que um segundo pacote com joias de valor inestimável entrou no país nessa mesma viagem, a Receita afirmou que esse segundo pacote só pode ter entrado no Brasil se trazido por outro passageiro e afirmou que o fato pode configurar crime contra a legislação aduaneira, porque não houve declaração dos valores. Uma investigação foi aberta dentro da Receita para apurar o caso. No fim de semana, em entrevista ao SBT, Jair Bolsonaro disse que não há ilegalidade no caso e que os presentes seriam enviados para o acervo da Presidência da República. Ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. 2, 3 dias depois, a Presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Até aí tudo bem. Nada demais. Poderia, no meu entender,
a alfândega tem entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira-dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Pelas redes sociais, Michele Bolsonaro disse que desconhece as joias. O analista político e presidente da Fundação Liberdade Econômica, Márcio Coimbra, explica qual seria o procedimento correto para a entrada do presente no Brasil. Pela lei, qualquer bem com valor superior a $1.000 precisa ser declarado à Receita Federal ao entrar no país. Por se tratar, segundo alegou Bento Albuquerque, de um presente oficial, o conjunto de diamantes poderia ser liberado do pagamento do imposto de importação, mas nesse caso deveria ser declarado patrimônio da União e não um bem de Michele Bolsonaro. A preservação dos presentes recebidos de chefes de Estado é regulamentado por um decreto de 2002 assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O texto determina que quaisquer itens recebidos em cerimônias de trocas de presentes, audiências com autoridades estrangeiras, visitas ou viagens oficiais sejam declarados de interesse público e passem a integrar o patrimônio cultural brasileiro. Certamente muito diferente do que vimos neste caso. A última tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber as joias apreendidas aconteceu 3 dias antes dele viajar aos Estados Unidos, onde está até hoje. Foi com um ofício assinado pelo tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente, encaminhado ao ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes. Ele determinou que a ordem fosse acatada, mas não aconteceu nada. O presente do governo saudita continua guardado até hoje no cofre da Receita e no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A lentidão em São Paulo chega a 590 quilômetros nos horários de pico, segundo o dado apurado hoje de manhã pelo novo sistema de medição total do trânsito na capital. Até então, o paulistano era informado sobre o que acontecia apenas em 5% das ruas e avenidas da cidade. Que é difícil trafegar pela capital paulista, praticamente todo mundo sabe. Só que agora, essa percepção do motorista é contabilizada de forma oficial com o novo sistema de monitoramento de trânsito da cidade. Com a parceria entre a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego e o Waze, aplicativo de rotas, pela primeira vez, São Paulo tem o trânsito totalmente monitorado. Nos últimos 13 anos, a CET levou em consideração apenas um conjunto de 868 quilômetros dos principais corredores da cidade para o índice, o que deixava 95% das vias fora da conta. Com os dados do Waze, a medição passa a considerar os 20 mil quilômetros de ruas e avenidas de toda a capital. Com isso, hoje, primeira segunda-feira, com a avaliação total da cidade, foram registrados quase 600 quilômetros de lentidão pela manhã, índice que até semana passada era de 183 quilômetros no mesmo horário. A prefeitura diz que agora sim os números representam a lentidão total e real na cidade, e não mais um índice, o que significa que os números de congestionamento a partir de então não poderão ser comparados com o passado, porque a base de dados mudou. Sendo assim, a CET dá início a uma nova série histórica de lentidão em São Paulo. Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira, o novo sistema de monitoramento vai ajudar as equipes da CET a chegar mais rápido nos locais congestionados para operações de trânsito. A Defesa Civil de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, começou a demolir as casas atingidas após os deslizamentos de terra no mês passado. Nessa segunda-feira, as máquinas limpavam o terreno que será usado como base da operação para demolir cerca de 70 imóveis condenados pela Defesa Civil no bairro Barra de Saí. Na região central do município, as demolições já começaram. Os trabalhos dependem do tempo, já que alguns imóveis ficam em pontos de difícil acesso. Também nessa segunda-feira, cerca de 16 mil alunos da rede pública retornaram às aulas.
As 10 escolas que estavam servindo de abrigo provisório para os desabrigados por causa das fortes chuvas já foram liberadas. De acordo com o governo do estado, mais de 1.010 pessoas foram encaminhadas para pousadas e hotéis da região. Todas já estão acomodadas e recebendo 3 refeições diárias. Segundo o governo estadual, pelo menos 1.200 vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte no período do carnaval serão beneficiadas com a cessão de 300 unidades habitacionais em caráter emergencial. O temporal, no feriado prolongado, deixou mais de 60 mortos e centenas de desabrigados. Além dos estragos na área urbana, o volume atípico de chuva dos últimos dias em Mato Grosso do Sul tem provocado prejuízos também no campo. Em Maracaju, máquinas ficaram atoladas em meio às lavouras. As imagens são de impressionar. O maquinário pesado atolado no meio da plantação é numa lavoura em Maracaju. A colheitadeira presa no barro colhia soja e precisou de outro equipamento pesado para ser retirada. Um reflexo das fortes chuvas dos últimos dias em várias regiões do estado. Essas imagens, na verdade, elas mostram a dificuldade que alguns produtores vêm tendo nessas áreas mais alagadas, né? A gente tem aí nos últimos 15 dias um acumulado de chuvas bastante significativo que vem atrapalhando as operações no campo, porém a colheita tem tido aí algumas janelas que têm permitido ao produtor retirar o produto. O excesso de chuva já preocupa os produtores em relação à soja e ao milho. Em alguns lugares a gente tem tido essas pequenas perdas mais isoladas, porém o plantio, a semeadura de milho não tem avançado, né? Então isso gera uma preocupação muito grande, principalmente na questão do atraso do milho safrinha. Nós estamos numa região aqui no Mato Grosso do Sul, onde são comuns, né, as geadas, né, no inverno, no início do inverno. Então, isso gera uma preocupação adicional, né? O milho está ficando numa janela de risco. Sobre produtividade, a soja não tem sofrido com as recentes chuvas. Já no ano passado, passou por intempéries. Essa safra de soja que a gente está colhendo, ela teve algumas dificuldades climáticas no início do ciclo, né? Em dezembro a gente teve uma estiagem considerável aqui na região. Em janeiro também faltou chuva em algumas regiões, então a gente está vendo aí em conversas com produtores diversos níveis de produtividade, né, devido a essas chuvas irregulares, né, durante o ciclo da cultura. E veja a seguir, presidente Lula mantém ministro das Comunicações no cargo, mesmo com denúncias sobre irregularidades condiárias. E ainda, brasileiros sofreram 103 bilhões de tentativas de crimes virtuais no ano passado. O presidente Lula manteve hoje o ministro das Comunicações no cargo. Juscelino Filho estava devendo explicações sobre as denúncias de que usou um avião da Força Aérea Brasileira para fins pessoais. A reunião realizada na tarde desta segunda-feira entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teve o objetivo de esclarecer denúncias apresentadas pela imprensa de que o ministro utilizou o avião da FAB para fins particulares. Segundo denúncia apresentada pelo jornal Estado de São Paulo, Juscelino Filho utilizou voo oficial para participar de um leilão de cavalos. O jornal afirma ainda que o ministro, enquanto deputado federal, destinou emendas parlamentares para uma obra de infraestrutura perto da fazenda de propriedade de sua família. Em nota, o partido União Brasil, do ministro Juscelino Filho, prestou apoio ao ministro e disse que ele sempre teve atuação parlamentar exemplar. Pouco antes da reunião com Lula, Juscelino Filho divulgou um vídeo onde esclarece ponto a ponto as denúncias apresentadas pela imprensa. Disse que nenhuma das viagens indicadas teve caráter pessoal e que não há obra de infraestrutura perto da fazenda de sua família. Eu respeito o trabalho da imprensa, mas está claro que não houve qualquer irregularidade ou prejuízo aos cofres públicos. Pelo contrário, foram viagens realizadas a trabalho e muito produtivas. Mas o próprio ministro admitiu hoje que não revelou ao Tribunal Superior Eleitoral, quando concorreu à eleição de deputado federal ano passado,
que tem uma coleção de cavalos de raça. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o rei Charles III da Inglaterra. Eles falaram sobre parcerias entre os dois países e questões climáticas. O presidente Lula fez um post em sua rede social falando que ele e o rei Charles III demonstraram interesse em aprofundar parcerias e discutir sobre a questão climática e proteção do meio ambiente entre os dois países. No início dessa segunda-feira, havia uma expectativa de que eles falassem sobre o convite para Lula ir à coroação de Charles. Não houve menção sobre isso. Charles é rei desde o ano passado, porém vai receber a coroa 8 meses após a morte da mãe, a Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022, aos 96 anos, após um reinado de 70 anos. Lula e rei Charles III não têm um encontro oficial desde 2009, quando o então príncipe de Gales esteve em Brasília. A coroação de rei Charles III está marcada para o dia 6 de maio na abadia de Westminster, em Londres. Os brasileiros tiraram 11 bilhões e meio de reais da poupança no mês passado. Com o resultado de janeiro, já foram sacados este ano 45 bilhões de reais. Ao divulgar o levantamento, o Banco Central frisou que é possível explicar mais retiradas do que aplicações pelos juros elevados, a economia em ritmo lento de crescimento, a inflação e o aumento do endividamento da população. Em 2022, o Brasil foi alvo de mais de 103 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Segundo dados de uma empresa americana de segurança da informação, o volume parece assustador, mas o aumento de 16% em relação ao registrado em 2021 ainda está longe do salto visto no auge da pandemia da Covid-19. Entre 2020 e 2021, as tentativas de ciberataques mirando o Brasil saltaram de 8 bilhões para 88 bilhões, uma alta de 950%. Os ataques de sequestro de dados corporativos em troca de resgates seguem se multiplicando e a lista de vítimas no período inclui grandes empresas brasileiras de capital aberto de diversos setores. O maior volume de incidentes do segundo semestre de 2022 foi motivado por ganhos financeiros, que representou 73,9% dos ataques. O estudo mostra que a espionagem ficou na segunda posição, com apenas 13% dos cyberataques. Ataques em que os dados sequestrados são destruídos também estão mais frequentes. Um exemplo desses ataques ocorreu recentemente com os Correios. A falha técnica permitiu o acesso indevido aos números de telefones vinculados ao CPF dos clientes. Como medida de segurança, os clientes foram orientados a alterar suas senhas de acesso ao aplicativo e ao site da empresa. Segundo os pesquisadores que elaboraram o levantamento nos países da América Latina e Caribe, ameaças no Brasil representaram 28,7% do total registrado pelas empresas em 2022. Ao todo, foram registrados 360 bilhões de ataques no ano passado. O primeiro alvo dos criminosos foi o México, com 187 bilhões de ataques cibernéticos. Depois do Brasil na segunda posição, estão a Colômbia e o Peru, que registraram, respectivamente, 20 bilhões e 15 bilhões de tentativas de ataques no período. A produção de veículos caiu 2,9% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Já na comparação com janeiro, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes, houve um aumento de 5,6%. A montagem de apenas 161 mil unidades foi provocada por 2 fatores: falta de componentes para a conclusão dos veículos e férias coletivas em muitas fábricas. Começando mais uma semana no mercado financeiro, as atenções estavam voltadas aos planos de crescimento da China e nos detalhes da nova regra fiscal que substitui o teto de gastos aqui no Brasil. Com isso, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira de 0,62%, cotado a R$ 5,16 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,80% aos 104.700 pontos. O Banco Central anunciou hoje que deu início ao projeto piloto do Real Digital.
O trabalho de uma equipe da instituição, que começou hoje, deverá ser concluído em fevereiro do ano que vem. Se ficar provado que o sistema é eficiente, será colocado à disposição do público em geral. A indústria PET brasileira encerrou 2022 com crescimento de 17,2% sobre 2021, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. E para este ano, a projeção é de crescimento de um dígito, entre 7% e 9%. Do faturamento de 41 bilhões e 900 milhões de reais no ano passado, 80% foi apenas da área de pet food, 14% de pet vet, que são produtos veterinários, e 6% de pet care, produtos de higiene e bem-estar animal. Entre 2020 e 2021, a alta superou os 100% do valor de comercialização. O arroz, por exemplo, um dos ingredientes do pet food mais usados, subiu mais de 100% nos últimos 5 anos. Já o milho foi mais de 200% e a soja mais de 130%. Por ano, as vendas voltadas para animais de estimação movimentam mais de 40 bilhões de reais. Mas assim como todos os outros setores, a indústria pet também reclama da alta tributária. Segundo a Abimpet, a cada R$1 pago pelo consumidor, praticamente 50 centavos são impostos. Ou seja, a faixa de tributação da alimentação de animais é a mesma de itens como bebidas e cigarros. O ideal seria uma carga tributária entre 20% e 25%, índice que foi contemplado pelo texto da reforma tributária elaborado no ano passado. A expectativa é que seja mantido para este ano. Com a proximidade da Páscoa, o mercado de trabalho já dá sinais de aquecimento. A expectativa é de que mais de 40 mil vagas temporárias sejam criadas, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. As oportunidades vão além da produção dos ovos de chocolate, mas também na logística das empresas, indústria, comércio e serviços para atender a data marcada pela entrega do produto. Boa qualificação para trabalhos manuais e fácil adaptabilidade podem auxiliar o candidato a conquistar a sonhada vaga. A expectativa para a produção desse ano é 10% maior em comparação a 2022, quando foram feitas pouco mais de 10 mil toneladas de ovos e outros produtos de chocolate. Na Semana do Dia Internacional da Mulher, um levantamento da Federação das Indústrias de São Paulo mostrou que o ritmo para a obtenção da igualdade de salários com os homens caminha devagar. Hoje, o salário das trabalhadoras é quase 15% mais baixo do que dos homens, apesar de uma diminuição gradativa a ser observada desde o início da série, em 2006, quando a diferença era de 30,5%. Pelo ritmo atual, a paridade salarial deverá ser alcançada apenas na próxima década. Até o ano de 2050, o Brasil vai precisar aumentar a produção nacional de feijão em 44% para atender a demanda do mercado. Isso significa 1.500.000 toneladas a mais por ano, de acordo com uma pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e da Universidade de São Paulo. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas, os produtores terão de enfrentar uma elevação na temperatura de até 2,8 graus Celsius nas próximas 2 décadas. A região centro-oeste e os estados de Minas Gerais e da Bahia podem ser as áreas mais afetadas e podem, inclusive, ter que alterar o calendário para plantio. De acordo com pesquisadores da Embrapa, a concentração de gás carbônico prejudica especialmente a fase reprodutiva da lavoura, impedindo a formação de vagens e grãos de feijão. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que hoje a produção anual de feijão no país é de 12 bilhões de reais por ano, chegando a 2.800.000 toneladas, e o feijão preto basicamente é consumido no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, e no resto do Brasil é o carioca. A França anunciou nesta segunda-feira uma nova medida para conter a inflação no país.
O governo confirmou um acordo com as principais empresas de distribuição varejista para limitar o preço de vários produtos durante o chamado trimestre anti-inflação. De acordo com o ministro da Economia, Bruno Le Maire, a medida pretende que as empresas ofereçam o menor preço possível para uma série de produtos de sua escolha. O custo da operação, na qual participarão grupos como Carrefour e Cassino, será de várias centenas de milhões de euros e será financiado graças às margens dos varejistas. Diante do aumento dos preços dos alimentos, que atingiu 14,5% em fevereiro, o governo busca há vários meses um mecanismo para sustentar o poder de compra. O anúncio do trimestre anti-inflação ocorre em um momento de protestos em massa contra o projeto de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Os sindicatos pretendem paralisar a França nesta terça-feira com a retomada das grandes manifestações contra a reforma da Previdência do presidente liberal Emmanuel Macron, acusado de permanecer surdo à rejeição popular. Segundo pesquisas de opinião, 2 em cada 3 franceses são contrários ao projeto de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e de antecipar para 2027 a exigência de contribuir por 43 anos para receber a pensão integral. O governo afirma que, ao elevar uma das menores idades de aposentadoria da Europa, pretende evitar um déficit da Previdência. E veja a seguir, tropas da Rússia dão sinais de fraqueza diante das ucranianas, com poucas armas e munições. E veja também, Japão decide dobrar gastos para incentivar as mulheres a terem mais filhos. José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Lutas, Campo e Cidade, foi preso nesse final de semana em uma operação da Polícia Civil no Pontal do Paranapanema, região do extremo oeste do estado de São Paulo. Luciano de Lima, outra liderança do movimento, também foi detido. As prisões aconteceram após uma investigação apontar que os acusados estavam extorquindo dinheiro de proprietários rurais. Segundo José e Luciano, as terras invadidas tinham sido reconhecidas como terras públicas, o que não foi confirmado pela Justiça, já que na maioria dos casos foi dada uma liminar de reintegração de posse em favor dos proprietários. José Rainha é um antigo conhecido da Justiça. No ano de 2015, ele foi condenado a 31 anos de prisão, após ter sido acusado pelo Ministério Público Federal de desviar recursos destinados à reforma agrária. Ele respondia ao crime em liberdade. José Rainha Júnior também já foi líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e agora integra a FNL. Nesta semana, cerca de 1.700 sem terra invadiram 3 fazendas de cultivo de eucalipto da produtora de papel e celulose Suzano, nos municípios baianos de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. A Justiça determinou a reintegração de posse de uma das fazendas invadidas em Mucuri, além de prever multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento. Apesar disso, o MST ameaçou invadir mais propriedades espalhadas pelo país. Em nota, a FNL disse que a prisão de José Rainha e Luciano de Lima é de cunho político e alega ter sido um ato de retaliação aos lutadores do povo sem terra. Nos próximos dias, a defesa vai pedir o relaxamento das prisões e, se não for aceito, a liberdade provisória de ambos, já que, segundo eles, os líderes presos não representam risco algum à sociedade. Eleitores de 5 municípios brasileiros voltaram às urnas neste domingo para escolher novos prefeitos. As eleições suplementares foram realizadas em Capão do Cipó, Redentora e Miraguaí, no Rio Grande do Sul, em Iaciara, em Goiás, e Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte. O TSE marcou uma nova votação porque as chapas vitoriosas em 2020 foram cassadas. Os novos eleitos cumprirão mandato até dezembro do ano que vem. A Polícia Militar capturou diversos animais como jacarés e cobras em área urbana de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.
Já em Aquidauana, um tamanduá resolveu fazer uma visita a um escritório de contabilidade. Este tamanduá bandeira adulto foi devolvido à natureza porque não estava com qualquer ferimento. Ele foi capturado em Aquidauana pela Polícia Militar Ambiental, que recebeu o telefonema de um contador de 69 anos que encontrou o animal dentro do escritório dele no bairro Alto. Mas esse não foi o único bicho achado pelos policiais perambulando pela área urbana das cidades. Em Campo Grande, este jacaré de quase 1,5 metro foi achado na obra de um condomínio na Rua Poeta, no Parque dos Poderes. Este tucano estava em uma casa no bairro Jockey Club. A moradora de 53 anos disse aos policiais que a ave não conseguia voar e foram usadas luvas especiais para a captura. No bairro Amambai, uma moradora de 51 anos acionou a PMA porque um gambá entrou na residência dela. E no quintal de uma casa do Jardim Veraneio estava uma jiboia de 1,5 metro. Além disso, a PMA foi chamada pelo Corpo de Bombeiros após 2 crianças terem deixado um papagaio no quartel, informando que encontraram na rua. Por fim, os policiais foram até uma escola onde acharam um periquito com uma anilha. Todos os animais foram encaminhados para o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da capital, onde são avaliados para possível reintrodução na natureza. Após as inúmeras ajudas do Ocidente, aparentemente o exército russo tem sucumbido à pressão da Ucrânia. A crise atingiu principalmente os reservistas russos, que estão sendo forçados a entrar no campo de batalha com ferramentas de trabalho como o Paz do século XIX. A informação é do Ministério da Defesa do Reino Unido, que realiza relatórios diários sobre a situação e detalhes da guerra na Ucrânia, com base em informações filtradas pela agência de inteligência do país. Segundo o documento, o episódio aconteceu no fim de fevereiro e reforça um ponto importante para o debate sobre a guerra. Seguindo o que muitos especialistas já acreditavam, a utilização das pás reflete a luta brutal e de baixa tecnologia que passou a caracterizar grande parte do conflito. Além disso, o recurso pode demonstrar uma fraqueza de Putin pela escassez de armas no exército russo. Ao ser procurado pelas agências de notícias internacionais, Moscou não se posicionou sobre o suposto uso de pás na luta. A guerra na Ucrânia completou 1 ano em fevereiro, com a perspectiva de seguir se arrastando ao longo de 2023 e ameaças de Moscou de uma retomada de territórios. O governo russo também tem dado indícios de uma possível parceria com a China. A falta de equipamentos militares e a perda de territórios pode ser um cenário perfeito para a China se aliar definitivamente ao parceiro ideológico e alavancar ainda mais a crise global. O exército da Ucrânia anunciou nesta segunda-feira a intenção de enviar reforços para Bakhmut. Na cidade estão acontecendo os principais combates da leste do país. Essa nova informação desmente as notícias divulgadas nos últimos dias de que os ucranianos estariam dispostos a deixar o local. O anúncio ocorre no momento em que o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, voltou a reclamar da falta de munição dos homens que estão na linha de frente do exército russo na região desde meados do ano passado. Longe de recuar e apesar dos rumores de retirada que circulam há uma semana, os comandantes das Forças Armadas ucranianas se pronunciaram a favor da continuidade das operações defensivas e de um reforço das posições em Bakhmut em uma reunião realizada nesta segunda. A cidade se tornou o símbolo da guerra pelo controle da região industrial do Donbass devido à duração da batalha e às grandes perdas sofridas pelos dois lados. A Ucrânia anunciou nesta segunda que derrubou 13 drones explosivos de fabricação iraniana dos 15 lançados pela Rússia durante a noite. Há algumas semanas, os sistemas de defesa antiaérea fornecidos por países da OTAN ajudam a Ucrânia a enfrentar a ameaça russa. Autoridades ucranianas afirmaram que os ataques foram executados a partir do norte do país, da região russa de Bryansk. Não foram relatadas vítimas nem danos materiais pelos drones que não foram derrubados. Desde outubro, e depois de várias derrotas militares, a Rússia ataca com frequência as infraestruturas essenciais ucranianas, em particular do setor de energia, o que deixou milhões de casas sem energia elétrica durante o inverno.
O Irã registrou mais de 1.000 casos de suposto envenenamento de alunas em várias escolas do país nos últimos meses. O líder supremo iraniano se manifestou hoje pela primeira vez e prometeu penas severas para os responsáveis. O Irã registra desde novembro passado centenas de casos de intoxicação por gás em mais de 52 escolas femininas. Nesta segunda-feira, o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, pediu penas severas para as pessoas supostamente responsáveis pela série de envenenamentos. A questão tem de ser levada a sério. Se realmente há mãos envolvidas e pessoas e grupos estão envolvidos neste assunto, este é um crime grande e imperdoável. De acordo com o governo, em caso de detenção, os autores dos envenenamentos serão julgados e condenados à morte. Nenhuma detenção foi anunciada até o momento, mas as autoridades continuam investigando as substâncias que provocam dificuldades respiratórias e mal-estar, levando muitas estudantes ao hospital. Em várias cidades, os pais das alunas se mobilizaram para exigir uma ação rápida das autoridades. Assim como em diversos países desenvolvidos, o Japão tem sofrido com um ponto crucial ao seu funcionamento: a natalidade. Por isso, o governo pretende criar um plano multimilionário para tentar, de uma vez, sanar com esse problema que vem afetando o país há anos. O primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, afirmou que o Japão está prestes a não conseguir funcionar como sociedade devido à baixa histórica na taxa de natalidade. Mas dessa vez, o governo japonês vem com uma proposta de tudo ou nada, pensando em maneiras de reequilibrar a relação de nascimentos e mortes no país. Kishida anunciou que vai dobrar os gastos fiscais do governo destinados a programas que promovem a natalidade por meio de apoio à criação de filhos. Isso significa que os gastos do governo aumentariam para cerca de 4% do produto interno bruto. O governo japonês buscará nessa etapa uma política melhor, que seria basicamente ajudar os casais que desejam ter pelo menos 2 filhos a atingir suas metas de fecundidade, em vez de persuadir aqueles que não estão convencidos e encorajar a gravidez em mulheres mais jovens. Mas, além de programas voltados para a questão financeira, outros pontos precisam ser reavaliados pelo governo, como uma maior flexibilidade no trabalho, creches públicas de boa qualidade, licença maternidade e paternidade bem remuneradas ou moradia a preços acessíveis. Atualmente, a média de filhos de uma mulher japonesa é de 1,3. Essa é uma das taxas mais baixas do mundo. Somente no ano passado, o número de bebês nascidos no Japão ficou abaixo dos 800 mil. Na década de 70, esse número passava de 2 milhões. Algumas razões contribuem para a queda extrema na natalidade do país, como a alta demanda de trabalho e pouco tempo para se dedicar à criação dos filhos, o aumento do custo de vida e a desigualdade de gênero no trabalho doméstico e na criação dos filhos. E o problema da natalidade é ainda mais grave no Japão, porque a expectativa de vida aumentou nas últimas décadas, o que significa que há um número cada vez maior de idosos e de menos trabalhadores para sustentar essa fatia da população, com aposentadorias, por exemplo. Atualmente, a expectativa de vida no Japão é de 84 anos. E como a justiça às vezes falha, um homem ficou preso 38 anos nos Estados Unidos e só agora ficou provado que ele não cometeu roubo, agressão sexual e homicídio, pelos quais estava condenado à prisão perpétua. Um simples exame de DNA de saliva provou que o verdadeiro autor dos crimes foi o outro suspeito, que também estava preso e já morreu. No caso revelado hoje, a liberdade de Maurice Hastings, atualmente com 69 anos, foi concedida por um juiz na Califórnia. Ele recebeu apenas um pedido de desculpas. E veja a seguir, jogador Neymar passará por cirurgia e ficará afastado dos campos na atual temporada. E ainda, cresce o número de empresas que investem na soneca dos funcionários para melhorar a produtividade e os negócios.
Ataques hackers causaram prejuízos financeiros em pelo menos 25% das empresas brasileiras no ano passado. E quase 80% delas tiveram pelo menos uma experiência de ataque de roubo de dados por e-mail. Por meio de códigos e enigmas nas programações dos sites, os hackers conseguiram impedir que as empresas tivessem acesso a dados nos sistemas afetados e cobraram pagamentos de resgate usando criptomoedas ou transações não rastreáveis. Mas mesmo tendo pago o dinheiro do resgate, apenas 7 em cada 10 companhias recuperaram o acesso aos seus dados. Para ter uma noção do tamanho do prejuízo, somente a Americanas perdeu cerca de R$ 1 bilhão em vendas após o ataque hacker registrado em fevereiro do ano passado. Perdas que empurraram ainda mais a empresa para a crise que ela se encontra. Embora o roubo de dados continue sendo bem sucedido, muitos hackers intensificaram ataques que usam telefones e sites criados para simular endereços confiáveis que contornam a autentificação multifator, que adiciona uma camada de proteção ao processo de entrada. Técnicas que, de acordo com especialistas, têm sido utilizadas há anos, mas que no ano passado foram implantadas em grande escala. As pessoas com mais de 60 anos já podem receber a vacina bivalente contra a Covid em postos de todo o país. O Ministério da Saúde informou hoje que distribuiu 19 milhões de doses do imunizante da Pfizer para esta nova etapa da campanha, que começou na última segunda-feira para quem tem mais de 65 anos, além de pacientes com deficiência imunológica e comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Até agora, 1 milhão de brasileiros receberam a vacina, que é eficaz contra variantes da doença. Foi sepultado hoje em São Paulo o corpo do cartunista Paulo Caruso. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho para tratamento de câncer no intestino, mas não resistiu e morreu no último sábado aos 73 anos de idade. Um dos maiores cartunistas do país, ganhou vários prêmios, como o da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 1994. O cartunista deixou 5 filhos, um neto e o irmão gêmeo, Chico Caruso, que também é cartunista. Um dos 8 feridos no confronto entre torcedores antes do jogo Flamengo e Vasco neste domingo não resistiu e morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. 3 torcedores permanecem internados, 2 em estado grave. Os demais foram liberados. As brigas tiveram início por volta das 4h30 da tarde, quando ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram chamadas para socorrer pelo menos 2 pessoas. Segundo a polícia, 2 homens e uma motocicleta teriam atirado contra torcedores na rua São Januário, em São Cristóvão. Já no início da noite, policiais identificaram disparos de arma de fogo no bairro do Maracanã. No local, homens lançaram garrafas dizendo que um outro homem que estava em um carro teria efetuado os disparos. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito fugiu. Um outro homem envolvido foi preso com diversos instrumentos, possivelmente utilizados para a briga, e foram apreendidos coisas como 50 pedaços de madeira, 9 barras de ferro, 5 bombas caseiras, fogos de artifício, soco inglês e artefatos explosivos. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil emitiu uma nota em que afirma não ter a relação dos torcedores baleados com torcidas organizadas. No texto, a Anatorg diz que enviou para as torcidas organizadas, parlamentares, para a polícia e também para o governo do estado todos os pontos de deslocamento dos torcedores e que durante o trajeto disponibilizado não existiu nenhum conflito. Mas a entidade também afirmou que a torcida do Flamengo tem como rota de chegada ao Maracanã a Avenida Radial Oeste e a do Vasco a Quinta da Boa Vista, e não sabe o motivo de não existir um policiamento na passarela que separa as 2 vias, permitindo assim o encontro dos torcedores e as cenas de selvageria. Dentro de campo, o Vasco venceu o Flamengo por 1-0,
com gol marcado pelo lateral Puma Rodrigues. Depois do apito final do árbitro, os jogadores do Flamengo foram vaiados pela torcida em mais um protesto da nação rubro-negra contra a sequência de maus resultados que o time vem apresentando e o questionável trabalho do treinador Vitor Pereira. Tirar uma soneca durante a tarde traz muito mais benefícios do que apenas a sensação de bem-estar. Pode até aumentar a produtividade de um trabalhador. É por isso que hoje, ao contrário do que acontecia há algum tempo, muitos chefes não estão demitindo colaboradores só porque eles estão piscando durante a jornada. Acordar, trabalhar, almoçar e dormir. Quem não gosta de um cochilo no meio do dia para dar aquela renovada? Mesmo com uma rotina corrida, tem muita gente que ainda dá um jeitinho de tirar uma soneca, seja no ônibus ou no horário de almoço do trabalho. Não é à toa que a hora da sesta ou siesta é tradição em vários países, principalmente os de clima mais quente, como a Espanha e o México. Esse termo se refere à sexta hora do dia. E muitos entendem que o dia começa às 6 da manhã e a sexta hora é ao meio-dia. No Japão, ser pego cochilando no trabalho não significa demissão. E em alguns casos, o funcionário pode ser até mesmo promovido. É o chamado inemuri, ou dormindo em serviço. Uma prova de que o funcionário veste a camisa da empresa. Mas os benefícios de um cochilo durante o dia vão muito além do que só a renovada que o sono traz. Um estudo mostrou que as pessoas que têm esse hábito têm melhora na criatividade e na produtividade. E foi pensando nisso que ambientes como esse foram criados. Os chamados cochilódromos já são um sucesso entre os amantes de uma soneca. Bom, existem muitos estudos, sobre essa potência do cochilo ao meio do dia, mas de uma maneira muito geral, que todos os estudos trazem, é como se você estivesse dando um reset mesmo durante o dia. É como a gente reinicia a nossa máquina quando ela não está funcionando muito bem, é como a gente estivesse reiniciando o nosso próprio corpo. Então, o cochilo tem esse poder de fazer uma limpeza dentro do seu cérebro e você voltar muito mais ativo para o seu dia. Os pesquisadores do Centro de Sono e Cognição da NUS Medicine, com base em um exame chamado polissonografia, monitoraram o sono de 32 adultos que foram submetidos às seguintes rotinas: sonecas de 10, 30 ou 60 minutos em dias alternados. Nos dias em que as sonecas aconteceram, esses adultos apresentaram melhor resposta, mais atenção e concentração na hora de retornar ao trabalho. Infelizmente, a gente encontrou bastante preconceito, porque cochilar é coisa de preguiçoso, cochilar é coisa de quem não quer trabalhar, né? E é verdade, dormir no trabalho já soou como estranho e preguiçoso. Mas atualmente, muitas empresas passaram a aderir às cabines do sono, incorporando no dia a dia do funcionário uma rotina bem menos estressante. E elas são super aconchegantes e projetadas para te induzir ao sono. Desde o formato da cama, que faz com que seus pés acima do coração, faz com que a circulação sanguínea seja melhor, canais de música relaxante, música clássica, new age, sons da natureza, que é o meu preferido, e também utilização de cromoterapia como uma luz azul, que também te induz esse momento de mais de introspecção e descanso. Embora as rotinas atarefadas nem sempre permitam, impossível não reconhecer o prazer de um belo cochilo no meio da tarde. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.